Olá, meu nome é Dani Cooper. Estamos aqui para mais um Coopercast, dando continuidade à nossa série, né? Dando continuidade, na verdade, à propriedade intelectual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito de imagem, ainda com o doutor Gustavo. Bem-vindo de volta, doutor Obrigado. Gustavo. Já vou começar com a primeira pergunta, que é o que é direito de imagem e como aplicar o direito de imagem ao contexto empresarial. Dani, é um prazer estar aqui de volta e essa Obrigada. pergunta ela é muito particular e acho que linka diretamente com aquilo que nós já conversamos, né, sobre propriedade intelectual. O direito de imagem nada mais, nada menos é uma proteção que a Constituição garante a todas as pessoas de terem a sua imagem, a sua integridade física, seja ela no mundo real ou num mundo virtual, protegida. Tá? Então, aquilo que é o meu rosto, a minha foto, a minha voz, a minha identidade, seja ela física ou virtual, ela tem uma proteção constitucional, ou seja, as pessoas não podem fazer o que elas quiserem com a minha imagem. A depender de alguns contextos, existem exceções, né? Por exemplo, uma investigação criminal, esse direito ele é reduzido. Por quê? Porque a polícia está investigando alguma situação, tá? Só um exemplo, É uma situação atípica. exatamente para ficar claro. Agora, uma empresa não pode pegar minha foto e colocar numa propaganda de um produto sem a minha autorização, Entendi. né? Então, são situações e situações que variam de acordo com o objetivo. Então, eu gosto sempre de olhar o direito de imagem sobre dois aspectos. Quem está cedendo e quem está recebendo o direito de usar, né? Então, são aspectos diferentes. Então, o direito de imagem, ele não abrange apenas as celebridades. Não, ele atinge qualquer tipo de pessoa. Desde, por exemplo, uma fotografia, uma figurinha. Esse é um caso interessante. É figurinha de WhatsApp, né? A gente tava numa. Não vou entrar em muitos detalhes, porque talvez a pessoa se identifique. Mas, Sim. basicamente, tome cuidado com o compartilhamento de figurinha de WhatsApp. Tá? Não é só uma simples brincadeira. O que estava acontecendo? Uma escola específica, os alunos começaram a criar figurinhas vexatórias uns dos outros como uma forma de prática de cyberbullying. Isso é um problema, porque além de você incorrer numa penalidade num tipo criminal, cyberbullying, ou então um ato de injúria, de difamação, né, de constrangimento moral da vítima ali no caso, você teve essa situação atrelada à imagem da pessoa. Então, geralmente, uma violação de direito de imagem, nesse caso, passou pelo uso indevido de uma imagem, de um rosto, de uma fotografia de uma pessoa com um cunho vexatório, né, associando aquilo a um cunho vexatório. Então, isso é um problema. Então, isso falando de pessoas comuns, pessoas do dia a dia. Então, no dia a dia, a gente lida com situações como essa. Às vezes, o jornal fez uma reportagem e utilizou indevidamente uma fotografia. Nós tivemos, por exemplo, o caso da Carolina Dickmann, Sim. que houve um vazamento de fotografias íntimas e diversas celebridades passam por isso, mas pessoas comuns também. Como, por exemplo, um término de namoro e aí a pessoa que, entre aspas, tomou ali um toco, né? Que foi jogada para fora do relacionamento, vai como forma de retaliação pelo término, Divulga. compartilha o nudes que foram trocados ali e viola o direito da imagem. A gente entra até num outro detalhe, que é o direito ao esquecimento, que a gente pode trabalhar depois, que é algo que tem se falado muito, né? Que é esse direito aí das pessoas esquecerem algo que aconteceu no passado, né? E ficam sempre sendo lembradas. Tivemos situações aí que pessoas que cometeram um ato nas redes sociais e são lembradas aí por muitos anos Muitos anos. e volta e meia aquela informação vem e é colocada à tona. Então são situações aí que envolvem sempre o direito de imagem. Então, no dia a dia, essa informação ela é importante para que a gente fique atento. Quando você compartilha uma foto no Facebook, no Instagram, numa outra rede social, quando você tira uma foto num aplicativo, onde aquilo fica armazenado, nós estamos falando de direito de imagem. Nós estamos falando de dados pessoais sensíveis. Então, são elementos que são importantes. Quando eu vou entrar num condomínio na minha cidade e tiram uma foto do meu rosto, nós estamos falando de direito de imagem. Para qual finalidade
aquilo está sendo usado. Tudo isso é relevante para a gente entender uma proteção nesse sentido. Então, aplica-se a celebridades? Aplica-se a jogadores de futebol? Aplica-se. Mas aplica-se também a um funcionário que tem uma câmera na empresa? Sim, aplica-se. Aplica-se a um consumidor que entra numa loja e está sendo vigiado? Sim. Então, são diversos aspectos que são relevantes hoje e que merecem uma atenção de uma empresa, que pode virar um problema muito sério. Mas você comentou sobre as figurinhas de WhatsApp e me fez lembrar uma coisa interessante. Esses dias nós recebemos num grupo a voz de um amigo gravada por inteligência artificial. Então era uma coisa totalmente produzida artificialmente, mas era a voz dele num contexto pejorativo, né, Sim. para ele. Então é complicado porque ultrapassa, né, algumas barreiras e com a inteligência artificial hoje é muito fácil você reproduzir o som da voz Sim. e a imagem, né? Nós temos aplicativos e inteligências artificiais hoje que traduzem a minha fala em outra língua na Sim. minha voz, no meu tom de voz, na minha entonação. É uma coisa assim impressionante. Pegando um gancho nesse caso que você pontuou, Dani, nós temos. A gente sempre traz um caso de celebridades que são situações notórias. Mas Hollywood passou por um momento bem delicado aí nos últimos 6, 7 meses, por 2 greves muito radicais ali para os principais estúdios. Tanto uma greve dos roteiristas quanto uma greve dos atores, justamente pelo uso de inteligência artificial, tanto para escrita de roteiros, quanto para reconstrução de atores e sessão de imagem eterna. Então, nós tivemos aí uma declaração do pessoal do Samuel L. Jackson falando que ele pega contrato para assinar e se tem lá a sessão de direitos de imagem eterno, ele não assina. Pode ser o caso que for, o personagem que for, o projeto que for, o projeto da vida dele, ele não Ele não assina. assina. Né? Então, nós temos figurões hoje em Hollywood que têm esse comportamento. E aí, todo sindicato de atores se reuniu contra isso, por conta dessa sessão eterna. Né? Então, nós temos atores que já faleceram e que às vezes estão tendo a sua imagem recriada. Nós tivemos uma propaganda recentemente que recriou uma artista já falecida, junto com a sua filha, em homenagem ali, acho que é o Dia das Mães, eu não me recordo exatamente a situação específica, mas que gerou uma discussão ali fervorosa na internet sobre o uso indevido de uma imagem de uma pessoa falecida. Né? E aí isso se aplica dentro de uma empresa, por exemplo, onde um funcionário passa por uma situação, às vezes, vexatória, e a empresa grava aquela informação, por exemplo, ou então um vazamento de um vídeo íntimo na internet e aquilo é divulgado, as pessoas compartilham aquilo. Fake news que envolvam imagens das pessoas. Então, nós temos o direito de imagem sendo invocado em diversas situações para conflitar com outros direitos ali. Né? Então, isso é um ponto de extrema relevância. Uma dica que eu sempre dou para as pessoas comuns, né? Porque não é todo dia que a gente lida com o Samuel L. Jackson, com a Carolina Dickman, né? Então a gente precisa descer um pouco para a nossa realidade. É que as pessoas olhem para os documentos que elas estão assinando. Né? Então, se eu sou um empresário e eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu preciso monitorar o meu ambiente de trabalho, eu posso. Sim, mas eu preciso comunicar ao meu funcionário que ele está sendo monitorado, eu preciso que isso esteja presente. Vocês sabem melhor do que eu, né? Que isso precisa estar nas normas internas, no regimento interno, no contrato de trabalho, porque não vai ir um problema trabalhista depois. Sim, tem uma autorização para divulgar, né? Exatamente. Às vezes, a empresa cria campanhas institucionais e aparece um funcionário e não há um consentimento para aquilo especificamente, temos um problema que precisa ser corrigido. Então, são situações pontuais que o direito precisa agir. Nós temos casos de câmeras, né, emissoras que eram citados na hora do programa, chamados e interagiam com o Apareciam programa, esporadicamente. apareciam e acabou ficando comum a utilização deles e realmente causou um problema muito grande, tanto para a imagem deles, né, por conta de algumas brincadeiras e tal, quanto para a emissora.
né, que não tinha nenhuma regularização, nenhuma autorização para proteção nisso. utilizar a imagem deles. Mas deixa eu te perguntar, em que situação a empresa ela pode utilizar a imagem sem violar os direitos? A imagem do funcionário, do colaborador, sem violar os direitos? Existem situações, e hoje a gente usa muito a base da Lei Geral de Proteção de Dados Uhum. para subsidiar algumas informações. Então, por exemplo, uma empresa pode gravar, monitorar funcionários? Sim, por motivos de segurança. Então, a ideia é que a empresa sempre, de alguma forma, tenha uma justificativa prévia. O que nós orientamos é que ela faça uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e, com essa adequação, ela tenha documentos que embasem, por exemplo, autorizem ela a realizar alguns tipos de monitoramento, arquivamento de informações pessoais para fins de segurança ou outros de acordo com a sua atividade, né? Um outro caminho é a empresa colher sempre o consentimento do funcionário, do colaborador, do parceiro. Isso é importante também. Mas não existem somente essas duas formas, existem diversas formas que nós podemos aplicar na proteção de uma empresa. O ideal é que ele faça uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e com isso a gente identifique a finalidade do conteúdo, da manutenção daquele dado, que é aquela imagem, aquele dado biológico, biométrico da pessoa, a sua imagem, e a forma, por quanto tempo aquilo vai ser mantido, enfim, esses detalhes eles são relevantes e precisam ser tratados com cuidado pela empresa. Então, são aspectos aí que eu sempre oriento e que são ações de rápida efetividade. Eu consigo agir rapidamente, corrigir e trazer segurança para uma empresa. Não, excelente. E se eu quiser garantir que a minha empresa esteja em conformidade, né? Qual a sua orientação para as empresas ou para as pessoas que buscam essa proteção? O ideal é que você busque uma assessoria, uma orientação que venha primeiro entender o seu negócio. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre uso ela como referência porque ela que foi a mais incisiva em regulação do uso de dados e tratamento das pessoas. Então, hoje eu posso pedir a exclusão de imagens minhas de bancos de dados sem qualquer justificativa, a depender da atividade, né? Então, existem o que a gente chama de hipóteses legais, que são autorizações que a lei dá para que você tenha imagens, por exemplo. Mas eu não posso, por exemplo, colher uma imagem, uma fotografia de uma criança sem autorização dos pais. Não existe hipótese que isso seja permitido, se não for, por exemplo, por uma questão de saúde, de estado de necessidade, né? Mas e um laboratório? O que vai acontecer? O laboratório, às vezes, precisa fazer um exame, precisa fazer alguma coisa ali. Ele está amparado por uma hipótese legal específica para ele. Um inquérito policial, por exemplo, ele pode colher sem autorização. Imagina, eu estou investigando um crime sexual, por exemplo, e aí eu preciso ficar pedindo autorização do investigado para investigá-lo? Não é o caso. Então, existem situações que a lei permite. Então, o que a gente precisa? Que um especialista olhe para a sua empresa, enxergue as suas atividades, entenda a operação do seu negócio e enquadre o seu negócio no tipo legal correto. Assim você vai estar protegido, assegurado e não vai ter dor de cabeça com o direito de imagem, por exemplo. E resguardar os funcionários, os colaboradores e a própria empresa perante eventuais situações. O que não pode acontecer, por exemplo, uma empresa que lida com dados pessoais sensíveis, imagens sensíveis e isso de alguma forma vazar. Essa é a principal preocupação, porque aí a lei vai ser extremamente incisiva e firme, porque ela vai perguntar para o empresário qual o impacto do dano que você causou. E quanto maior o impacto, maior a indenização e a punição, que pode ser até o fechamento da empresa e o impedimento de tratar dados pessoais. Em determinado momento, uma atividade, por exemplo, uma atividade escolar, que você precisa do rosto do aluno, você imagina, um vazamento extremamente sensível numa situação como essa, né? Então, são situações ali que precisam de muita atenção dos empresários, é o que eu sempre oriento. Olha com cuidado para esse ponto, porque não é demorado para se corrigir, é rápido e você já traz uma segurança para sua empresa aí. Muito Eu que obrigada, agradeço. Gustavo. Tenho certeza que nós vamos ter muitos encontros pela frente, porque ainda são muitas questões, muita coisa que a gente tem verdade. que discutir, né, sobre o assunto. Tenho certeza que vão surgir inúmeras dúvidas e eu convido vocês para continuar nos seguindo. E até o próximo Coopercast.